Então, meninas, vamos aqui terminar essa parte de encontro de corpos no movimento uniforme. Na última aula que eu expliquei para vocês, eu falei da velocidade relativa e nessa primeira parte eu deixei só para trabalhar quando dois corpos estão na mesma direção e no mesmo sentido. O que é que a gente faz? A gente subtrai as velocidades. Agora, nessa aula, eu vou falar sobre quando os dois corpos estão na mesma direção, mas só que em sentidos contrários, ou seja, um está indo de encontro ao outro. Quando isso acontece, a gente precisa somar as velocidades. É como se um tivesse parado e o outro estivesse com toda aquela velocidade para poder encontrá-lo. Então, aqui eu vou trabalhar um exemplo para a gente entender melhor como é que funciona essa parte de encontro de corpos. Nesse exemplo 3, a distância entre dois automóveis vale 300 km. Eles andam um ao encontro do outro com velocidades constantes de 60 km por hora e 90 km por hora. Ao fim de quanto tempo se encontrarão? Então, aqui eu coloquei um desenho para a gente entender essa situação. Eu tenho aqui um automóvel que está a 300 km de distância de outro automóvel. Um está a 60 km por hora e o outro está a 90 km por hora. E a gente precisa anotar essas informações. Então, eu sei que a velocidade de A é 60 km por hora, a velocidade de B é 90 km por hora e a distância que separa um do outro é de 300 km, ok? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular a velocidade relativa. E para calcular essa velocidade relativa, a gente já sabe que se eles estão um indo de encontro ao outro, eu já sei que eu preciso somar as velocidades. Então, a velocidade relativa, nesse caso, vai ser igual a 60 mais 90. A velocidade relativa vai ser 150 km por hora. É como se o automóvel A estivesse parado e o outro estivesse indo ao encontro dele, só que com uma velocidade de 150 km por hora. Por que a gente, nesse caso, faz a soma? É como se esse 90 estivesse negativo, lembram que a velocidade pode ser negativa, e a gente fosse calcular da forma anterior. A gente ia pegar a velocidade relativa, vai ser igual a 60 menos a velocidade do segundo corpo, que é menos 90. E o que é que a gente faz aqui? Menos com menos, mais. Ou seja, resulta nesse mais aqui. Então, a gente já pode calcular direto fazendo essa soma, sem precisar ficar fazendo jogo de sinal. Então, sempre que tiver dois corpos, um indo de encontro ao outro, sentidos opostos, a gente vai fazer o quê? Somar essas velocidades. Se eles estivessem no mesmo sentido, a gente subtrairia. E a gente vai substituir esse valor na fórmula. A fórmula que a gente vai usar aqui é a fórmula de velocidade média, que é a velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. No lugar de velocidade média, eu vou colocar a velocidade relativa que nós encontramos, nesse caso 150. Isso vai ser igual ao ΔS, que é a distância que separa um veículo do outro, nesse caso é 300, sobre ΔT, que é o tempo que os dois vão gastar para se encontrarem. Então, eu vou deixar aqui o próprio ΔT. Eu vou fazer meio pelos extremos, então eu vou obter 150 vezes ΔT, que vai dar 150 ΔT. Isso igual a quem? 300 vezes o número 1, porque quando não tem nada abaixo de um determinado número, a gente entende que lá embaixo tem o número 1. Então, 300 vezes 1 dá o próprio 300. Isolando o nosso ΔT, esse 150 está multiplicando ele. Agora, ele vai passar para baixo do 300 dividindo. Então, eu tenho 300 dividido por 150. Posso cortar um zero com zero. Lembrando que eu só posso cortar dois números numa divisão se os dois forem zero. Sobrou 30 dividido para 15. 30 dividido para 15 dá 2. Só que é o tempo. E aqui o tempo na velocidade é horas. Então, são 2 horas que eles vão demorar para se encontrar. Então, sempre que vocês virem uma situação como essa, vocês vão prosseguir dessa forma.